Olá a todos, vamos para mais uma reflexão do Evangelho. Eu sou a Kátia e hoje vou trazer um tema aqui, assim um pouco mais leve para nós refletirmos. Tem uma passagem no Evangelho que ele fala sobre as crianças, né? E diz o seguinte: traziam-lhe também as criancinhas para que as tocasse. E os discípulos, vendo-as, repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: deixar vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade, vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Está em Lucas, capítulo 18, versículo 15 a 17. Bom, vamos fazer uma análise dessa passagem da seguinte maneira. Jesus, sim, falou que senão o coração do homem não se assemelhassem às crianças, não teriam o reino do céu. Mas quer dizer da pureza, da inocência e principalmente do quê? Vamos nos atentar a isso, na leveza das crianças. Vamos assemelhar, vamos comparar nós adultos com esse comportamento das crianças? O fato desse comportamento, de não se levar a vida tão a sério, não quero dizer que devemos levar uma vida irresponsável, né? Acredito que poderemos conduzir a nossa existência com mais leveza, com mais inocência. Algo que as crianças entendem muito melhor do que nós. Não é, como eu disse, estou dizendo para sermos irresponsáveis. Longe disso, né? Não levar a vida com tanta certeza, tantas razões, cobrança, expectativas exageradas, perfeccionismo. Sinto que andamos com fardos muito pesados. É preciso que nós aliviemos um pouco essa carga. A vida já está tão difícil, tão pesada. Quando eu falo isso, é não levar a vida tão a sério. Nós sabemos que quando entramos na vida adulta, nós temos muitas responsabilidades. Só que aí nós nos transformamos em pessoas de cara amarrada, sisudas, implicantes com tudo, muitas vezes. E é por isso que as crianças acham adulto chato. Com certeza, né? É possível que elas tenham, sem dúvida alguma, razão. A chamada maturidade, ela fez alguns estragos pra gente. A gente abandonou muitas vezes a nossa criança interior. Nós temos uma criança interior, muitas vezes foi esquecida por nós. Nós vamos falar sobre isso. E aí nós perdemos essa espontaneidade, a capacidade de renovação de ideias, dos nossos hábitos, dessa alegria, da esperança, do bom humor. Não é verdade? Que muitas vezes podem levar para nós prejuízos para a nossa saúde e para os nossos relacionamentos. Então, quem é que gosta, que tem vontade de conviver com uma pessoa mal-humorada? A gente não foge dessas pessoas, não é? Pense nisso, você que vive muito sozinho, será que não precisa rever essa sua postura? A idade adulta é muito importante, ela faz deveras exigências conosco, com o próximo, a gente sabe, né? Aí a gente começa a se cobrar, precisa ser perfeito, quer que os outros sejam perfeitos também. E aí qualquer coisa tira a gente do sério. A gente quer paz na terra, mas a gente perde a paz na fila do mercado, na fila do banco, né? Quando um cobrador não tem um centavo para devolver, você vai comprar alguma coisa, não tem o troco de um centavo, não é? Nós, no trânsito, perdemos a paciência a todo momento. Eu mesma, no trânsito, quantas vezes já não perdi a paciência? Por estar sendo pressionada para mudar de pista ou por ter sido cortada por alguém. Certa vez, uma pessoa me cortou muito apressado, né? Me cortou pela direita. Aquilo me deixou irritada, ainda pensei, mais à frente, vou
atrapalhá-lo, né? Mas aí fiquei pensando, para que essa raiva que eu passei, trouxe prejuízo para quem? Para mim mesmo. Se de repente eu tivesse ido acelerado e atrapalhado essa pessoa a passar, eu traria prejuízos para ele e traria prejuízos para mim, que poderia acontecer alguma coisa. Aí pensei mais um pouco, daqui a 1 hora, o que isso vai ser importante para mim? Na verdade, nada. Então, qual a vantagem de passar tanta raiva por um momento? Será que tem alguma vantagem? Claro que não estou defendendo assim um modo de viver despretensioso, com desobediência civil, descumprindo regras, nada disso. Eu estou falando da flexibilidade, de algo que as crianças sabem muito, né? Veja como as crianças são falantes, elas brincam na rua. Se tá sol, brinca na rua. Se tá chovendo, brinca dentro de casa. Você pode ver duas crianças brigadas, mas por pouco tempo. Sábios são aqueles pais que têm os filhos na escola, que quando vê o seu filho brigado com um amiguinho, não se intromete. Porque certamente essas crianças, em pouco tempo, já estarão novamente juntas, né? Aqueles pais que normalmente compram brigas por conta desses desatiros das crianças aí, dessas brigas, acabam virando inimigos e as crianças não se afetam com isso. É muito gostoso conversar com as crianças, né? Pois elas dão respostas muitas vezes pra gente surpreendente e muitas vezes sincera. Nós ficamos impressionados muitas vezes com o que elas têm para nos falar com tanta sinceridade. De uma maneira leve, não é? Peça para uma criança te desenhar. Você já experimentou? Peça a ela. Se você estiver fora do peso, certamente ela vai desenhar uma bolinha, sua cabeça, as suas perninhas, não é? Se você for muito alto, vai desenhar um poste e a cabecinha lá em cima. Se você for muito magro, se for muito alto. Então, elas são muito sinceras, de forma leve, né? Elas dizem o que sentem, por isso são encantadoras. Já os adultos têm conversas previsíveis. Quando você tem uma conversa séria, então, é monossilábico, pensando exatamente o que vai falar, exatamente se o outro der uma resposta daquela forma, qual será a réplica que eu vou fazer. Muito previsível, né? É importante levar a vida menos a sério, com mais leveza, porque a vida ela não precisa ser tão complicada quanto a gente torna essa vida complicada. Não há necessidade disso. A simples decisão de não se agarrar aos problemas pode melhorar muito nossas vidas. Então, tem uma música do Guilherme Arantes, se não me engano, cantada pela Maria Bethânia, que fala de brincar de viver. E ela tem uma parte que ela nos sensibiliza, né, em relação à nossa felicidade. Como agir quando a vida fecha uma porta para nós. Já começa quando a vida fecha uma porta para nós, Deus nos abre várias janelas, dando várias oportunidades. E a música fala assim: a arte de sorrir cada vez que que o mundo diz não. Sorria para os desafios. Nós sabemos que quando estamos frente aos desafios, nós somos motivados, ou a nossa energia é motivada ao movimento. Porque dentro de um desafio, você se vê obrigado a buscar novas oportunidades. No momento que nós estamos vivendo agora. Nós não estamos sendo
obrigados ou chamados ou ressignificando as nossas ações, as nossas atitudes, a nossa parte profissional, a nossa parte pessoal? Então, é isso, é sorrir para o desafio, agradecendo esse desafio, porque você está se tornando uma pessoa melhor, você está descobrindo potencialidades aí adormecidas. Não é verdade? Tem até uma história, que eu acho uma história que é uma piada, porém ela é uma história interessante. Disse de um homem que foi a uma festa de um milionário. E este milionário tinha uma piscina cercada de crocodilos. Aí ele disse aos convidados: vocês aí que são corajosos, eu pago a minha metade da minha fortuna se alguém pular nesta piscina. Ninguém se atreveu. Pago metade da minha fortuna, aí vão os meus aviões, os meus carros. Se alguém pular-se nesta piscina e lutar com esses crocodilos enormes. E aí, de repente, apareceu um corajoso. Lutou, nadou, conseguiu. Saiu daquele lugar e falou. E o dono da festa chegou e ele disse: muito bem, onde você quer que eu mande todas essa fortuna para você? Ele falou: lugar nenhum, eu só quero saber quem é que me empurrou lá dentro. É uma piada e a moral da história é essa. Muitas vezes nós somos capazes de fazer coisas que nós nem imaginamos. A gente só precisa do quê? Um empurrãozinho, né, gente? E às vezes essas dificuldades, esses desafios que nos acometem, eles são o quê? Esse empurrãozinho que a gente precisa. Muitas vezes, se nós não temos esse empurrãozinho, se nós não temos essa dificuldade, a gente fica no mesmo lugar, nossa zona de conforto. Não é verdade? Bom, o sorriso, claro que ele é fundamental para a nossa vida. Levar a nossa vida com muito bom humor. Sim, não é sorrir a todo momento da desgraça, mas é respirar fundo, viver o momento presente, sem ansiedade do futuro, nem o remorso, culpa e mágoa do passado. Isso também é uma forma de deixar a vida mais leve. Mas tem uma coisa muito importante que nós devemos nos atentar, que é nos aceitarmos como a gente é. Não se cobrar tanto. Não ficar se comparando ao outro. Sabe por quê? Porque cada um de nós é de um jeito. Graças a Deus que cada um de nós é de um jeito. Porque assim cada um de nós pode colaborar com a sua particularidade, com a sua característica, com a sua ideia, não é? Cada um tem o seu melhor. Não é o outro que é melhor. O outro é melhor naquilo. Você é melhor nisso. Então não se cobre tanto. Porque quando a gente se cobra tanto, a gente se torna uma pessoa infeliz. E a infelicidade, ela aparece para todos que convivem com a gente, né? Então, a simplicidade, né, de nos aceitar é uma situação, é uma atitude inteligente. Isso é inteligência emocional. A aceitação de como nós somos e a aceitação das dificuldades. Quando nós temos sabedoria em lidar com os reveses da vida que vão aparecendo, nós estamos também desenvolvendo a nossa inteligência emocional. A aceitação é uma atitude inteligente, pois só podemos mudar o que aceitamos em nós e nos outros. Olha só que interessante, né? Se chegamos ao trabalho insatisfeitos com a empresa, nosso rendimento será insuficiente, pois a irritação e a má vontade impedem também um bom empenho, né? Um desempenho profissional. Se ao contrário tivermos boa vontade com o trabalho, realizaremos sempre o melhor que está ao nosso alcance.
não importando as condições existentes. Aliás, a pessoa de sucesso é aquela que cria condições necessárias ao seu progresso. Não é verdade? Há um ditado popular que expressa muito bem essa sabedoria. Se você só tem um limão, então faça uma boa limonada. Não adianta ficar brigando com a fruta. Aproveite o que ela tem de bom e faça o melhor que puder. Por exemplo, se você tem um chefe implicante, não adianta sair criticando ele pelos corredores da empresa, reclamando que não tem ascensão profissional por conta dele, né? Você deve aprender a lidar com essas pessoas. Saber que essas pessoas nos fazem melhores. Fazem com que a gente treine a nossa virtude, que é a paciência, que é a benevolência, que é a resiliência, a resignação. Então nós temos que agradecer essas pessoas. Se você tem um professor que não dá nota sem aplicação do aluno, não adianta querer elaborar abaixo-assinado para tirar o mestre. O jeito é aceitar o professor e se tornar o melhor aluno possível. Usar esse desafio para ser ainda melhor. Pronto! Inteligência emocional é aceitação. E a aceitação é assumir sua realidade e, a partir dela, realizar o melhor que está ao seu alcance. Assim a vida fica muito mais fácil e gostosa de viver. As crianças têm muito a nos ensinar. As crianças têm e também temos que ter a nossa consciência de nós tratarmos a nossa criança interior, a nossa criança ferida, porque muitas vezes nós temos esses comportamentos que trazem essa vivência da nossa criança ferida, que talvez por algum motivo não tenha sido acolhida, não tenha sido amada, não é? Que nós colocamos na nossa cabeça sobre isso. Pense e reflita. Aqui tem uma frase para finalizar. A aceitação dos nossos problemas representa 50% da solução dos mesmos. Os outros 50%, eles vêm com o tempo. É uma frase de Emmanuel. Vamos refletir sobre isso, que a solução para termos uma vida mais leve só depende de nós, das nossas ações, dos nossos pensamentos, da nossa vontade. Não é simplesmente desapegar-se de tudo. Não é isso. É levar a vida de uma maneira mais suave, sem simplesmente hiperestimar os problemas, sem se apegar tanto às notícias ruins, não é? Ficamos tão aficionados em algumas notícias ruins que, por sinal, notícias ruins, elas rapidamente repercutem por aí, né? Diferente das notícias boas. Então, não se apega tanto nas coisas ruins, né? Se apega no que realmente vai agregar para você. Cuidado com o que você vê, cuidado com o que você lê, cuidado com o que você escuta. Também isso faz diferença. Quando alguém vier a você e falar coisas que mexem um pouco com o seu humor, que aquilo não te agrega, não te traz alegria e felicidade, aí você já não está num dia bom, ainda você entra naquela energia, o que vai te trazer? Exatamente, vai te deixar mais mal-humorado, mais triste, chateado, não é? Então, leve a vida menos a sério, com mais leveza, com mais tranquilidade. Vamos lembrar sempre das crianças. Muito obrigada a todos. Até a próxima reflexão.